alinhamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia super abençoado no nome de Jesus, glória a Deus. Um dia profético, um dia poderoso. Hoje nós temos a nossa Masterclass sobre seitas e religiões. Você que é meu aluno ou você que só conseguiu adquirir, né? Essa aula vai ser tremenda, vai ser muito poderosa, amém? Tá? Essa aula vai ser perfeita. Hoje é um aulão, né? Masterclass é um aulão. Então, nós vamos ver hoje. Olha os temas que nós vamos ver. Nós vamos ver tudo sobre maçonaria, tudo sobre os Illuminati, Nova Ordem Mundial. Nós vamos ver sobre Rosa Cruz, Cavaleiros Templários e todas as outras ordens. Mas as que eu vou mais enfatizar essas 4. Depois nós vamos falar, presta atenção aqui, que eu sei que vocês gostam. Nós vamos falar sobre seitas, tá? Eu vou falar, tá? Sobre as seitas principais, que é Testemunho de Jeová, Mórmons, Meninos de Deus, deixa eu ver, Ciência Cristã. Também vou falar sobre CCB, Adventista do Sétimo Dia, Universal do Reino de Deus. Então, eu vou trazer aí para vocês muita coisa, tá? Vou trazer os pontos que estão contra a Bíblia, que essas religiões usam. Então, vocês vão ter uma aula muito... Vai ser algo muito assim, tá? Vou ensinar vocês como identificar uma seita. Como que a gente vai identificar uma seita, certo? Que mais... Tá. Então, aí já é tempo, tá? Então, aí depois nós vamos falar sobre Cabala, os tipos de Cabala. Hoje nós vamos falar sobre Cabala, os tipos de Cabala. Nós vamos falar hoje também sobre luciferianismo, satanismo e bruxaria. Agora, pega a visão aqui. Uma das minhas alunas é uma ex-bruxa que esteve afundada na bruxaria, mas hoje é uma grande libertadora. E ela vai trazer o testemunho dela, o que ela viveu dentro da bruxaria. Ela vai trazer, ela vai testemunhar, ela vai contar a história dela para você, tá? Vai contar qual que era o vínculo que ela teve, como que o diabo atua. Então, só o testemunho dela já vale a Masterclass inteira. Porque a história dela vai fazer com que você entenda que isso é mais comum do que você imagina, tá? Então, ontem até fiz um alinhamento com ela, tá? Então, ela vai trazer o testemunho. Eu falei pra vocês que a Masterclass vai ser entre 4 e 5 horas, mas você pode talvez reservar aí 7 horas. Geralmente as minhas Masterclass duram 10, 12 horas. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tô com 25 folhas de conteúdo. Daqui 1 hora, mais ou menos, eu só vou terminar de corrigir o PDF. Eu anexei ontem todas as imagens. Eu preciso e tenho que anexar mais umas imagens. Daqui 1 hora, 1 hora e meia, eu vou disponibilizar para você o PDF, tá? Para você estar baixando, presta atenção, para você estar baixando, tá? Vou disponibilizar na plataforma, vou disponibilizar no grupo do Telegram e no grupo do WhatsApp, certo? Para você que é meu aluno e para aqueles que só compraram a Masterclass também vou estar disponibilizando, tá? Então vai ser algo assim poderoso. Se você quiser imprimir para acompanhar, tem como você tá anotando ali. Então vai ser, gente, é só a primeira parte. Muita coisa que eu quero falar, eu não consegui anexar nessa, já deu 27 folhas de conteúdo. Então é muito tempo, né, ensinando, tá? Então daqui 1 hora, 1 hora e meia, acredito que até 6 horas não, 1 hora e meia depois que eu terminar a live, perdão. Então lá pelas 7, 7 e meia, tá? Gente, o grupo do WhatsApp é o da escola, porque tem algumas pessoas que não conseguem entrar no Telegram. Então, eu tenho poucos alunos num grupo de WhatsApp. Então, se você tá no Telegram, amém. Se você tá lá no WhatsApp, então é um ou é outro. Não consigo ter vocês nos 2 grupos, certo? Então, para você que é o meu aluno aí, certo? Você vai receber. Vai ser para você um material muito rico para você entender, para você, né, para você tá fazendo aí um mapeamento, porque não adianta nada você fazer um mapeamento, você não sabe lá o que é Cabala. Você não sabe o que consiste a Cabala, até onde uma pessoa se afunda na Cabala. Então vai ser muito importante você adquirir todo esse conhecimento. O próximo sábado, tá? Eu vou ver como que nós vamos trabalhar o próximo sábado, se eu vou responder as perguntas que vocês fizeram naquele questionário, ou se eu vou continuar com seitas e religiões, certo?
mas eu vou estar passando para vocês. Amém? Vamos orar para nós começarmos hoje? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu entrego todo o domínio e autonomia, Senhor Deus, ao Senhor Jesus agora, ao Espírito Santo de Deus sobre essa live. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, de forma poderosa, de forma avassaladora. Eu consagro a minha vida, a vida de todos que estão aqui, que o Senhor possa nos trazer agora, Senhor Deus, debaixo da revelação, da rema de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Gente, bora lá então. Prestem atenção aqui. Hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 1, tá? Eu amo essa passagem aqui de Hebreus, amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 1, certo? Todos aí abriram? Glória a Deus. Amém. Se você não estiver ouvindo nada, entra e sai de novo. Escreve aí, Nani, para eles. Entrar e sair de novo, fazendo favor. Glória a Deus. Amém? Então, vamos lá. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e como sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou no lugar de honra à direita de Deus, majestuoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. O Filho é maior que os anjos, pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei o seu pai e ele será o meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz: ele envia seus anjos como os ventos, e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixaram de existir, mas tu permaneces para sempre. Eles se desgastaram como roupa velha. Tu os desdobrarás como com um manto, e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, é sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos meus pés. Portanto, os anjos são apenas servos e espíritos enviados para cuidar daqueles que vão herdar a salvação. Eu gosto muito do versículo de Hebreus 1,14, porque aqui nós podemos refutar todo tipo de adoração a anjos. Então, quando num ministério se dá mais autoridade a um anjo, se dá mais vazão a um anjo, ele é um ministério que segue angelolatria, faz idolatria aos anjos, tá? Todas as coisas têm que ser operadas em nome de Jesus, certo? Os anjos vão operar sim, mas não podemos dar essa reverência, essa adoração aos anjos. Os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que vão herdar a salvação. Deus muitas vezes não permite que pessoas vejam anjo com a visão aberta, porque sabe que essa pessoa é vulnerável e pode ficar tão vislumbrada ao ponto
de fazer adoração aos anjos. Os anjos são apenas servos do Senhor. Servos, amém? Nossos que estão aqui para cuidar de nós também, para executar o serviço no reino de Deus, tá? Então os anjos são servos, são espíritos enviados para nos ajudar, para guerrear conosco, certo? Então, gente, por favor, não seja vidrado com anjo, porque talvez outrora você era católico, você era alguém que acendia vela ao arcanjo Miguel, arcanjo Rafael, arcanjo, tudo isso era demônio, tá? Porque anjo não recolhe a adoração de Deus. Anjo não recolhe oferenda de vela, essas coisas, tá? Quem vem buscar essas coisas são demônios. E a Bíblia diz que o anjo se disfarça, tá? O diabo se disfarça de anjo de luz. Então o diabo ele pode vir se apresentar. Então, se aparecer um anjo para você e você sentir algo estranho, você pode até repreender, falar assim, se isso é um anjo de Deus, amém? Se isso não é um anjo de Deus, agora se revele em nome de Jesus. Ele tem que revelar a sua face, tá? Eu tenho uma palavra muito poderosa hoje para o seu coração, tá bom? Abra comigo agora em Êxodo capítulo 15, 24, certo? Êxodo capítulo 15, versículo 24. Que aqui vai mostrar o povo reclamando para Moisés. O povo que estava no processo de libertação, reclamando para Moisés, tá? E hoje eu vou falar as duas faces, amém, da libertação. As duas faces da libertação, ok? Então vamos lá, Êxodo capítulo 14, versículo 11. Amém? Êxodo capítulo 14, versículo 11. E reclamaram a Moisés, não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito? E por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Pega a visão, tá? Agora, Êxodo 16, 2. Êxodo capítulo 16, versículo 2. Diz assim, toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. Pega a visão. Então vamos lá. Eu preciso que você entenda aqui. As duas faces da libertação, ela consiste numa face que é externa e uma face que é interna. Então vamos lá primeiro para você entender. O povo os hebreus, eles estavam dentro do Egito como escravos. Eles trabalhavam ali para comer. Eles estavam ali cativos há 430 anos. E aí, de repente, Deus, ele vai levantar agora um homem chamado Moisés. O primeiro libertador que nós vamos encontrar na Bíblia, certo? O primeiro libertador de relevância é Moisés. Tá? Ali no Antigo Testamento. O maior libertador de todos é Jesus, mas eu estou falando numa ordem ali cronológica dentro dos nossos livros, dentro dos nossos 66 livros. Então Deus vai levantar agora Moisés, tá? Presta atenção. Deus vai levantar Moisés, que era hebreu, mas Deus vai colocar Moisés para ser criado dentro de uma mentalidade egípcia. Dentro de uma mentalidade de riqueza, de abundância, porque lá na frente Deus precisava que Moisés tivesse uma expansão de mentalidade para conseguir se tornar o libertador que ele precisava ser. Exatamente por isso, Moisés é criado também dentro do Egito, tá? Dentro de riqueza, dentro de fartura, porque o povo que estava cativo ali no Egito, eles já tinham nascido escravos. Eles já tinham nascido debaixo de uma mentalidade pecaminosa, de uma mentalidade cativa, de uma mentalidade escrava, de uma mentalidade que a vida deles era aquilo ali. Então eles não conheciam uma outra realidade a não ser aquela. Então 430 anos já mostra para nós que tem pessoas
Todas as pessoas dessa linhagem nasceram escrava. Na verdade, eles sabem da história dos antepassados que eram livres, certo? Eles sabem da história dos antepassados que eram livres, mas eles ainda não viveram essa liberdade. Então, essas pessoas que são escravas desse contexto de escravidão são apegadas à comida do egípcia, são apegadas a coisas, às migalhas que o Egito poderia oferecer para elas. E eram pessoas que estavam com pensamentos conformistas. Não, eu trabalho aqui, mas eu tenho algo para comer. Então, eu preciso que você entenda. Então, Moisés vai tirar agora um povo que está há 430 anos dentro dessa escravidão, dentro dessa escassez, dentro desse contexto. Eles tinham promessa, mas eles não tinham visto os milagres de Deus. Eles não tinham visto porque eles estavam ali dentro do Egito, dentro daquele lugar. Então, presta atenção. O povo que estava no Egito, eles tinham uma mentalidade de escravidão, uma mentalidade cativa, eles tinham um costume cativo, eles tinham uma visão limitada. Agora, Moisés não, Moisés, por mais que nasça escravo como o hebreu, mas ele é criado como alguém livre. Então Moisés, ele não tinha limite, Moisés comia o que queria. Então Moisés, ele foi criado dentro de uma ambiência de liberdade. Então Moisés não precisou trabalhar mão de obra pesada, ele foi criado como um príncipe, certo? E é exatamente por isso que Deus chama ele, qualifica ele para ele ser, porque a mentalidade dele, né? Quando Deus chama um libertador, ele precisa que a sua visão seja ampla. Porque se a sua visão for limitada, Deus não pode fazer muita coisa. E é isso que eu quero trazer aqui para você, tá? Então aqui, a primeira face da libertação desse povo é essa. Agora, Moisés vai tirar o povo do Egito com uma mão muito poderosa, debaixo de 10 pragas. Moisés vai tirar, tá? No nome do grande eu sou, esse povo que está 430 anos agora do Egito. Agora presta atenção, porque essa ordem cronológica, desde a saída do Egito até chegar à Terra Prometida, é a mesma coisa que acontece com uma pessoa que sai de um cativeiro, de escravidão, das mãos de Satanás. Então agora, Deus mostra o seu poder e tira essa pessoa da escravidão. E assim é conosco. Deus mostra o poder dele, às vezes na libertação. Às vezes a pessoa fica endemoniada, Deus tira de lá, Deus pega e traz, tá? E Deus tira do Egito. O Egito aqui representa o quê? Os vícios, as garras de Satanás, o adultério, a fornicação. Aqui o Egito, querido, representa a vida que você tinha. Talvez você tinha dinheiro lá no mundo, mas esse dinheiro era o diabo que te dava. Você tinha prazeres lá no mundo, mas quem te dava tudo isso era Satanás. Mas você era um escravo de Satanás, você não era livre. Da mesma forma que o diabo te dava prazer, ele também te dava sofrimento. Ele também trazia um boleto muito caro para você pagar. Agora, Moisés tira o povo do Egito. Só que quando esse povo começa a sair do Egito, esse povo que está dentro do processo, que ainda não viu o maná, que ainda não viu o mel, que ainda não viu as uvas grandes, que ainda não desfrutou da terra prometida, começa a reclamar, porque parece que no processo da libertação, a vida com o diabo era melhor. E no processo da libertação, muitas vezes você vai falar assim, meu Deus, parece que quando eu estava lá nas garras de Satanás, a minha vida era melhor. Parece que quando eu comia aquelas iguarias lá do Egito, parece que eu era mais feliz. Mas eu preciso que você entenda a transição. O problema é que uma mentalidade escrava não consegue reconhecer as dádivas de Deus. Não consegue reconhecer a liberdade em Deus. Então, dentro do processo de libertação, processo de transformação, que não é um processo do dia para a noite, é como eu disse para você, quando o demônio sai das suas costas, da sua alma, queridos, é apenas 30%, ainda tem 70% para ser trabalhado.
que é pensamentos, é ambiência, é lugares, é pessoas. E eu vou estar falando hoje tudo isso para você. E aí você agora começa a entrar nesse processo de transição. Processo de transição, processo de transformação é prensa do Senhor. É Getsemane. Porque agora você saiu do vício, você saiu do Egito, você saiu dos costumes e tem agora uma prensa apertando você para sair óleo de você, para sair a melhor versão de você. E nesse lugar dói. E nesse lugar o diabo vai falar: olha, a sua vida comigo era melhor. Olha, você não precisava estar passando por isso. Aí o povo aqui começa a falar: Moisés, a gente veio para cá passar fome. O povo começa a ter saudade da cebola do Egito. O povo começa a ter saudade das regalias que o Egito dava, mesmo eles sendo escravos. E isso vai acontecer no seu processo de libertação. O próprio diabo vai falar: será que vale a pena mesmo você pagar esse preço? Será que vale a pena mesmo você jejuar desse tanto? Será que você vai conseguir mesmo ser um libertador, uma libertadora? Será que vai valer a pena? Mas quando o diabo chega para falar isso para você, é porque já valeu a pena. Ele já viu o seu fruto. Ele já viu o que você vai se tornar. Então ele está tentando agora um ataque massivo contra você para tirar você desse lugar. Então vem cá. No processo da saída do Egito, você pode ter saudade do mundo. Você pode achar que lá no mundo a sua vida era um pouco melhor. Porque ainda você não tomou o despojo. E o despojo de Deus, ele só vem quando você passa pelo processo. Primeiro, Deus, ele precisa te limpar, ele precisa tirar de você a mentalidade de escravidão. Porque se ele não tirar de você a mentalidade de escravidão, você não herda o despojo que está te esperando na Terra Prometida. Aí, olha só, o povo estava há 430 anos escravos, então havia uma essência de escravidão no DNA espiritual e natural. Um povo que reclamava, um povo que murmurava, um povo que não importava o trabalho, eles queriam aquela rotina, eles queriam aquela escravidão, certo? Então, a primeira face da libertação: deixar o Egito. Deixar o Egito, queridos, aqui vai representar deixar a primeira face da libertação. Eu corto o vínculo com demônios através do que? Eu abandono a fornicação, abandono a feitiçaria, eu abandono os costumes pagãos, eu abandono a leitura de horóscopo, eu abandono a maledicência, a fofoca. Primeira face da libertação: eu preciso sair do Egito. E sair do Egito é sair do pecado. É a primeira face da libertação. Eu preciso sair desse ambiente de pecado. Eu preciso sair do ambiente da minha escravidão. Eu preciso romper com esse costume de pecado. É a primeira face da libertação. Abandonar o pecado. Agora, a segunda face da libertação é a mudança de mentalidade. E uma mentalidade que transita de escravidão para liberdade, ela precisa entender que uma nova mentalidade, ela só pode ser gerada num novo ambiente. Uma nova mentalidade só pode ser gerada com novos amigos. Uma nova mentalidade só pode ser gerada com novos costumes, com novos hábitos. Não adianta você querer ser uma pessoa liberta andando com quem fornica, andando com quem fofoca, andando com quem tem a boca podre, se assentando na roda dos escarnecedores. E deixa eu falar uma coisa pra você: no processo de libertação, você tá vulnerável. Não é você que tem força para evangelizar essas pessoas. Você primeiro precisa ser curado, restaurado, criar força espiritual, se edificar, gerar sua própria unção para depois você conseguir ir nesses lugares para evangelizar essas pessoas. No processo que Deus tá tirando você do Egito para levar na Terra Prometida, mudar a sua mentalidade, você precisa cortar vínculos. Escreve aqui no chat: cortar os vínculos. Primeiro vínculo, querido, que eu preciso que você entenda: ambiente. Todo ambiente carrega uma frequência, ou das trevas ou da glória do Senhor.
Então, se você assenta na roda dos escarnecedores, ali vai ter uma frequência de quê? De destruição, uma frequência que vai te levar ao pecado, que vai te incitar ao pecado. Então, você precisa romper com ambientes, mesas, amigos, lugares, bares. Ah, mas eu vou só jantar com os meus amigos. Mas os seus amigos vão beber e você tá nesse processo. Então, não chegue perto da bebida. Não chegue perto de uma música que te lembra uma vez que você bebia. Não chegue perto dos gatilhos que te conectam a isso. Amém? Glória a Jesus. Então, presta atenção aqui agora, tá? Presta atenção aqui agora. Arabaia subedegai. Primeira coisa, corta os ambientes. Então o Senhor, ele vai pedir para você, olha, você quer sair do vício? Então para de sair com quem bebe. Até você ter domínio de ter uma bebida na sua frente, você ter o controle e o domínio de falar não. Tá? Presta atenção aqui agora. Corta todo vínculo com os ambientes. Agora você também precisa cortar vínculo com pessoas. E o Espírito Santo, ele vai mostrar para você os amigos que trazem essa mentalidade. Quando Deus começar a te transicionar para um processo de libertação genuíno, tá? Ele vai falar para você deixar alguns amigos para trás. Porque esse seu amigo, que você tinha em comum com ele, talvez era festa, era fofoca, eram as coisas do mundo que vocês gostavam. Mas agora que você está num processo de transição, não tem como. Não tem como. Eu lembro, queridos, quando Deus, presta atenção aqui, eu sempre tive muitos amigos. E no meu processo de libertação eu tinha um amigo homossexual. E ele falava muita besteira, ele passava a noite com alguém, ele contava e a gente conversava. Quando eu comecei o meu processo de libertação, o Espírito Santo disse pra mim, o santo não mistura com o profano. E toda vez que ele vinha contar aquelas histórias pra mim, aquilo ali parece que me agredia. E o Espírito Santo falou assim, não serve pra ter comunhão com você. Eu não deixei de tratar ele bem, eu tratava ele bem, mas agora eu já não tinha mais aquele líbido de conversar aquelas coisas com ele. Eu não conseguia mais, tá? Então você precisa, corta vínculo com pessoas que ficam trazendo fofoca, que fica trazendo intriga, que fica trazendo coisas que te levam pro Egito de novo. Você já saiu do Egito. Agora você não pode mais, tá? Permitir que nada te leve pra lá de novo. Então, ambiente, pessoas e hábitos. Agora eu vou falar algo pra você, eu quero que a sua mente venha a explodir. Hoje nós oramos contra o espírito de vício. Só que eu preciso te ensinar uma coisa. Quando eu expulso um demônio da sua vida e ministro na sua alma o sangue do cordeiro no lugar que tinha ali, um desejo exagerado por um vício, eu preciso agora que você substitua um hábito por outro. Então, por exemplo, você hoje decidiu que não vai beber mais, mas você precisa adotar um novo hábito saudável. E eu espero que seja um hábito espiritual. Fala, Senhor, eu não vou mais beber, mas eu vou fazer um propósito aqui de ler todos os dias 3 capítulos da Bíblia, verbalmente em alta voz. Eu vou fazer aqui um jejum todos os dias. Então você precisa substituir um hábito por outro, certo? Porque nós somos viciados nessas coisas, nessas práticas. Então você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa ter uma nova ambiência. Não tem como você ser uma pessoa liberta se você permanecer no mesmo ambiente, permanecer conversando com as mesmas pessoas. Ah, mas eu não tenho com quem conversar. Tempo de solitude, então. Deixa o Espírito Santo ser o seu amigo, o seu mentor, o seu ajudador, o seu pastor, o seu apóstolo. Porque já que não tem ninguém qualificado para andar com você, anda na solitude, na presença do Espírito Santo, ele é o melhor. Não tem outro melhor. E vai orando para Deus te dar os amigos de Deus. E quem que é o amigo de Deus? O amigo de Deus, ele te tira da zona de conforto. O amigo de Deus, quando você acha que você está buscando a Deus, você conversa com ele, você fala, meu Deus, eu preciso buscar mais Jesus.
O amigo de Deus, ele te tira da zona de conforto. A pessoa que ela vem do Senhor, ela te chama para orar, ela te chama para fazer um propósito. Amém? Então hoje, tá? Eu preciso que você entenda. Moisés foi tirar um povo 430 anos. Eles tinham a escravidão no DNA. Então eles estavam já vivendo uma maldição de escravidão na mente e no DNA deles. Agora olha só o que vai acontecer. Eles começam a reclamar. Aí Moisés faz vir o maná. Moisés ora, Deus manda o maná. Moisés ora, vem as perdizes, as codornas. Moisés ora, eles começam a ser supridos. Mas eles nunca estão satisfeitos. Uma pessoa escrava não consegue ver a glória do Senhor. Uma pessoa escrava troca Deus muito fácil por um bezerro de ouro. Então, vem aqui. Não adianta você só ser liberto, você precisa ter a revelação de quem Ele é. Porque senão, o seu pastor se afasta de você. Ou senão você para de ir na igreja, você pega e levanta um bezerro de ouro. Por que que o povo, sergue? Quando Moisés sobe no Monte Sinai para pegar as tábuas, Moisés depois de 40 dias desce, o povo tá com bezerro de ouro. Por que que isso acontece? Porque o povo via os sinais e a maravilha de Deus, mas não tinha revelação de quem Deus era. O povo via a manifestação do poder de Deus, mas não tinham intimidade, não tinham a revelação de quem Deus era, porque estavam debaixo de uma mentalidade escrava, debaixo de uma mentalidade cativa. E aqui eu vou falar algo para você. Você pode ter saído do vício, disso, daquilo, mas se agora você também não adquirir um relacionamento onde Deus venha se revelar para você, você troca na primeira oportunidade Deus por um bezerro de ouro. É isso que aconteceu. Arão ali, que estava do lado de Moisés, ele é persuadido. Ele é incitado pelo povo a levantar o bezerro de ouro. Agora vem cá, presta atenção aqui em algo. Moisés era o líder, era a pessoa que estava direcionando eles. Quando Moisés sai, o povo se perde. Então os olhos do povo não estavam em Deus, estavam em Moisés. E tem pessoas aqui que se eu parar de fazer live, desvia. Tem pessoas aqui que se eu não entrar no culto, o culto não for eu pregando, ele não entra. Porque talvez os teus olhos estão na unção que está sobre a minha vida e não no seu relacionamento com Deus. E eu não quero gerar um povo assim, eu repreendo um povo assim. Eu quero que você busque Deus comigo pregando, com o outro pregando. Não interessa quem está no comando. Não interessa quem é a pessoa que está regindo o culto. Você precisa entender que o culto não é para homens, mas sim para Deus. E aí o que acontece? Moisés sai. O povo se perde, meu Deus. Porque o povo não tinha relacionamento com Deus. O povo só entendia Deus, ou só conseguia discernir Deus com uma dimensão muito baixa, através da vida de Moisés. Moisés sai do meio do povo, vai para o Monte Sinai. Quando Moisés volta, bezerro de ouro. Deixa eu falar algo pra você, se Deus não se revelar pra você, você vai se prostituir espiritualmente. O pior pecado, querido, não é o adultério, não é o ocultismo. O pior pecado é a prostituição espiritual. É quando você deixa a presença de Deus por qualquer coisa do mundo. É quando você deixa a glória de Deus por qualquer coisa no mundo. Prostituição é quando você troca estar na presença por qualquer outra coisa. Então o povo seguia Moisés, mas não tinha relacionamento com Deus. Porque estavam debaixo de uma mentalidade escrava. Então, primeira coisa, saia do Egito. Tira todo o vínculo. Sai do pecado. Corta o vínculo com o pecado. Para de se masturbar, para de fumar, para de falar mal dos outros. Sai de todo o pecado. Agora, muda o ambiente, muda o quê? Os amigos, as rodas, as conversas, os lugares. Muda os hábitos. Agora, você também precisa construir um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, eu vou falar aqui algo muito importante para você. Você sabe por que tem igrejas físicas? Porque tem pessoas fracas.
Porque quando você chega numa estatura que você serve Deus todos os dias, independente de estar num lugar religioso ou não, aí você chegou na estatura perfeita que Deus quer que todos estejam. Mas tem pessoas que são tão fracas que ela só consegue ter uma constância em Deus indo num lugar. Isso é a verdade, certo? Mas quando você começa já a buscar Deus, independente, ninguém precisa pedir para você orar, para você jejuar, para você ler a Bíblia. Isso já tá no teu espírito. Você já se converteu num processo tão genuíno que o seu espírito tem tanta necessidade que você talvez já busca até mais que o teu pastor, porque você tá com fome. Então você precisa construir esse relacionamento com Deus. Porque senão a sua libertação ela é em vão. E o diabo sabe que você pode estar liberto, mas o diabo sabe que você não tem a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma pessoa que ela pode estar liberta, mas ela não tem a revelação de Deus, ela se prostitui muito fácil, tá? E o que é a revelação de Deus? É você entender quem é Deus. É você estar com Deus não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. É você estar fechada com Deus num nível tão grande, falar assim, Deus, não interessa quem tá ganhando, quem tá perdendo, se eu tô sofrendo, se eu tenho dinheiro ou não, eu não abro mão desse lugar, eu não abro mão do Senhor, eu permaneço fiel, leal até o fim. Quando você chega nessa estatura, que não depende de nada, não depende de circunstâncias físicas para você buscar Deus. Quando você chega neste local, quando você chega nesse lugar, quando você chega nessa estatura, nada te tira da presença de Deus. Nada te tira da presença de Deus. Agora, olha só. Moisés aqui, eles chegaram num ponto, eles estão num processo de transição. Eles estão lá há muitos anos. Olha, aquilo que deveria ser 40 dias, durou 40 anos. O povo ficou... presta atenção, isso é profético. O povo ficou andando em círculos viciosos da nossa vida. Se você não tiver revelação plena, se você não passar pelo processo genuíno de libertação, você vai ficar vindo e voltando e não vai acessar a terra prometida. Você vai ficar vivendo ciclos repetitivos. Agora, de repente, Deus falou assim, agora tá na hora deles acessar a terra prometida. Agora Deus vai mandar 10 pessoas para ir espiar a terra. Aderacante adarabaiasebe. Só que quando esses 10 espiões, 12 espiões, né? Acredito que foi 12 espiões. Foi 12 ou 10, gente? Quando esses 12 espiões vão espiar a terra, só 2 conseguem ver debaixo da amplitude de Deus. Os outros 10 estão vendo ainda como escravos. Vocês não estão entendendo. Os 10 estão vendo na dimensão da escravidão. 2 estão vendo na dimensão de liberdade. 2 falam assim, meu Deus, as uvas é grande demais. Meu Deus, a terra é maravilhosa. A terra emana leite e mel. Meu Deus, a terra é boa demais. Mas tem 10 falando, o gigante é grande. Meu Deus, aquele povo vai consumir a gente como gafanhoto. Mentalidade de escravidão. Agora, o que é a mentalidade de uma pessoa cativa? Não conhece Deus. Porque se conhecesse Deus, nunca ia ver o inimigo, mas ia ver o fruto da terra, ia ver já o despojo, porque o inimigo ia ser um gafanhoto diante do Deus de Israel. Quando nós estamos debaixo de uma visão de Deus, nós falamos assim, potestade, principado, vai ser igual Davi. Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Deus de Israel? Ei, Davi não olhou para o tamanho do gigante, Davi não olhou para a força física dele, Davi não olhou para a estatura dele. Então olha aqui, 12 espiões vão espiar a terra prometida. 2 vêm com um relatório otimista, porque quando eles olharam a terra, eles olharam debaixo de uma visão, né, de pessoas libertas e que conseguiam ver a glória de Deus resplandecendo sobre aquele lugar. Agora, 10 deles vão falar, olha, é difícil, olha, não tem jeito, olha, eles vão consumir a gente igual gafanhoto. Peraí, mas esse povo tá todo dia no deserto, tem uma coluna de fogo na frente deles, coluna de fogo de dia,
coluna de fogo de noite, uma coluna poderosa de dia, chove maná todo dia, eles têm um alimento sobrenatural. Deus não faz com que as roupas deles não desgaste. Mas aí agora vem aqui, presta atenção. Josué e Calebe, eles nasceram no deserto, eles não nasceram no cativeiro. Josué e Calebe, eles nasceram ali, naquele tempo. Então, eles não nasceram no Egito. Então, eu preciso que você entenda. Você precisa renascer no deserto. Você precisa, no deserto, deixar que Deus venha trazer em você um novo DNA. Porque se você continuar nessa visão, nessa mentalidade, se você continuar nessa mentalidade, olha, ai, é difícil demais, ai, meu Deus, eu não consigo, ai, eu sou um coitado, olha, essa madrugada agora, nós vamos libertar cativeiros da área profissional e intelectual. E não adianta você ter deixado o Egito, mas você tem uma mentalidade escrava. Primeira coisa, queridos, tira toda a escravidão de dentro de você. Escravidão que limita o poder de Deus, escravidão que limita a glória de Deus sobre a sua vida. Então Josué e Calebe, eles olharam para a terra prometida, mas por que eles olharam daquela forma? Porque eles, antes de olhar para a terra prometida, eles tinham um relacionamento com Deus. Eles entendiam quem Deus era, eles conseguiam ver a magnitude de Deus, a glória de Deus, resplandecer naquela coluna de fogo. Eles falaram assim, gente, o nosso Deus é poderoso. Quem é esse povo que é um pouquinho maior na sua estatura? Quem é esse povo diante de toda a glória que Deus manifesta? E aí eu preciso que você entenda. Você precisa mudar a sua mentalidade. Porque se a sua mentalidade não mudar, você não vai conseguir atingir o despojo que Deus tem na terra prometida. E eu preciso que você entenda. Antes de entrar na terra prometida, vai ter gigante. Antes de tomar algo da parte de Deus, vai ter ali um obstáculo. Antes de tomar qualquer despojo, queridos, em qualquer área haverá uma dificuldade, um obstáculo. Mas quando você olha para quem Deus é e não para o obstáculo, e não para o gigante, e não para a adversidade do lugar, você já tomou aquele despojo. E o que é os despojos? É as bênçãos do Senhor. É você tomar posse dessa casa, é você crescer, é você deixar de ser um empregado de alguém a vida toda e passar a ter seu comércio, as suas coisas, ser um empreendedor. Porque tem gente que tá nessa mentalidade, minha mãe era assim, eu sou assim, na minha família todo mundo é assim, eu vou viver assim. Então você precisa sair dessa mentalidade de escravidão e entrar debaixo de uma mentalidade de quê? De um príncipe, de uma princesa, de um governante. Preciso que você entenda, você precisa governar. E governar é deixar de estar por cauda e estar por cabeça. O governo de Deus, queridos, é estabelecido quando você assume posições maiores na sua vida. Então, quando você assume posições maiores na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, você vai experimentar dessa unção de governo que Deus derramou na vida de José do Egito. Certo? José, antes de governar, José, antes de governar, queridos, o Egito, ele governou a casa de Potifar, ele governou a prisão. Então eu preciso que você entenda. Rompe hoje com toda a mentalidade de escassez, toda a mentalidade que limita o Senhor. Agora não tem como você entender quem Deus é, o poder que Ele tem, quando você é um cativo. Não tem como. Não tem como. Como você vai falar assim, olha, Deus vai te curar, mas você não sabe o poder que Deus tem, você não tem essa revelação. Dentro de você existe uma incredulidade. Dentro de você existe cativeiros de limitação. Você limita tudo e limita Deus. Então hoje eu preciso que você entenda. Não é só deixar o Egito. É também abandonar a mentalidade. Agora, o que vai acontecer com o povo? Esse povo que tinha uma mentalidade de escravidão não entrou na terra prometida. Escravos não herdam, presta atenção, escravos mentais, escravos na mentalidade, não podem tomar o tesouro que Deus tem.
Um escravo não consegue viver. Não consegue. O escravo, ele precisa deixar de ser escravo, abandonar a mentalidade de escravo para prosperar e tomar todo o despojo que Deus tem para essa pessoa. Escravos não herdam, queridos. Eu preciso que você entenda isso. O único que é herdeiro aqui é filho. Então hoje eu preciso que você entenda. Saiu do Egito, abandonou o pecado, tá mudando, tá no processo de transição, tá passando na prensa do Senhor. Eu preciso que você entenda. Vai parecer que o mundo parece que era um pouco melhor que esse tempo de prensa, porque prensa é Getsemane, é doer na carne. Prensa, queridos, é deserto, só que eu falo pra você, é nesses desertos que é extraído de nós os melhores óleos. A melhor performance nossa na presença de Deus. Então, quando o diabo vir falar pra você, vale a pena ficar nessa prensa não, vale a pena ficar nesse deserto não, show daí, você vai falar assim, já valeu a pena. Agora, eu quero aqui trazer algo pra você. O problema é que tem pessoas que são libertas hoje e querem amanhã desfrutar da terra prometida. E não funciona dessa forma. Tudo tem um processo, tem um tempo. E você precisa aprender a respeitar o processo. Processo de sair do Egito, processo de ficar lá os 40 dias no Egito. Ou os 40 anos, depende de você. Você quer ficar 40 dias ou 40 anos? Depende de você, depende da sua mentalidade, depende daquilo que sai da sua boca. Você vai ficar murmurando ou você vai reconhecer a glória de Deus e buscar ter um relacionamento com Deus? Porque quando a terra prometida chegar, o Senhor vai mandar você tomar posse dela. E na terra prometida há leite, há mel, há os despojos do Senhor. A guerra ela nunca vai deixar de acontecer, mas é muito mais fácil estar numa guerra com fartura dentro de casa. É muito mais fácil estar numa guerra com o carro do ano na tua garagem. É muito mais fácil estar numa guerra bem no casamento. Está em guerras espirituais por outras pessoas, pelo seu ministério. É muito mais fácil, querido, estar numa guerra dentro da terra prometida do que no deserto. O deserto tem escassez de comida, mas a terra prometida tem fartura de alimento. Então é muito mais fácil estar em batalhas espirituais dentro já do despojo de Deus do que dentro desse processo. Você não concorda comigo? É muito mais fácil estar numa guerra onde você tem dinheiro para comprar o que você quiser. Agora imagina você vivendo uma guerra, vivendo um processo de transição, com dificuldade financeira, problema no casamento, marido viciado não sei o quê, o filho dando trabalho com droga, aí é difícil demais. É peleja demais, então eu preciso que você entenda. Você precisa respeitar esse tempo de transição. Agora, eu seria imprudente de falar pra você, olha, você foi liberto lá na conferência e você tá liberto para sempre. Existe o pós-libertação, existe uma construção de uma nova mentalidade, existe rupturas, certo? Então vamos supor, você era cativo no espírito de avareza, de escassez, você era uma pessoa pegada com o dinheiro. Você foi liberto. Agora, Deus está construindo uma nova mentalidade de generosidade, de uma pessoa que dizima, uma pessoa que oferta no reino, uma pessoa que não tem as suas emoções no dinheiro. Só que agora você precisa romper. E você precisa ser generoso, você precisa ser abençoador de pessoas. Porque antes você, para pagar o almoço para alguém, você pensava e calculava. Então, como que a gente vai adquirir uma nova mentalidade? Com novas ações, novos hábitos. Tá, você quer uma unção violenta na sua vida. Toda vez que você pedir a maior unção nisso, a maior unção naquilo. Deus, eu quero ser. Se você pedir, olha, eu vou dar um exemplo para você. Se você pedir para o Senhor, Deus, eu quero ser o maior pregador dessa nação. Você sabe o que Deus vai falar para você? Eu te dou. Mas eu quero que você prega 2, 3, 4 vezes por dia para mim te levar nesse lugar. Você está disposto? Você está disposto? Toda vez que nós pedimos algo para o Senhor, isso vai exigir algo dele. Ele vai pedir algo para você. Toda vez que você pede algo para o Senhor, você vai ter que romper antes. Então eu preciso que você entenda. Toda vez que você quiser algo grande da parte de Deus, você vai ter que romper. Você vai ter que romper. Você vai ter que deixar algo para trás. Você vai ter que fazer um gesto. Vou contar algo aqui para vocês. O Espírito Santo está pedindo para mim contar.
Mas o meu caso não se aplica ao seu caso. O meu caso é algo que Deus entregou para mim. Presta atenção, eu carrego a unção de prosperidade, venho de uma família próspera, amo falar isso, porque eu acho feio demais cristão que fica contando miséria. Ai, tá difícil nada, gente. Aqui na Global a coisa é abundante, a minha vida é abundante, eu sou transbordante, Deus transborda na minha vida, eu sou generosa, sou dizimista fiel, sou abençoadora, não só de vários ministérios, lanço semente, abençoo pessoas todo mês. Lanço primícia na vida de pessoas todo mês, tá? Então, eu sou transbordante e não tem problema nenhum em dizer isso. Só que de tempos em tempos, Deus vai pegar... Existem níveis de prosperidade. Eu quero contar uma experiência para você aqui. Alguns meses atrás, Deus disse isso aqui para mim. Eu preciso te transicionar para um novo nível de prosperidade. E eu já sabia que Deus ia me transicionar. Mas o Senhor disse, não depende de você, depende do seu esposo. Ele precisa fazer uma ruptura. E aí, o que acontecia? Eu já tinha entregado a minha profissão ao Senhor. E aí o Senhor pediu, falou assim, pede para o teu esposo me entregar as duas profissões dele. Porque eu preciso que ele esteja totalmente dependente de mim, sem confiar na profissão dele. E aí eu cheguei pro Júnior e falei assim, Júnior, nós, antes de cruzar esse mês, nós precisamos fazer um ato profético. E Deus vai nos levar para um outro patamar de prosperidade, de ruptura. Só que eu só consigo viver isso com você junto comigo, e você é uma carne só. Então você precisa também romper nesse nível de mentalidade ao ponto de nunca mais pensar em voltar a exercer sua profissão, porque nós vamos viver de todo o despojo, de todo o fruto que vem do reino do Senhor. E aí, não, escuta, gente. Escuta isso aqui. E aí, né, ele renunciou, nós fizemos o ato profético, ele entregou os 2 diplomas dele, cancelou. Incrivelmente. Eu lembro que era o final do último dia do mês. Eu vivi um mês sobrenatural de prosperidade. Era nítido, Deus aumentando a minha renda mensal, Deus aumentando tudo que nós tínhamos. Então eu preciso que você entenda, de tempos em tempos, Deus vai pedir rupturas, Deus vai pedir atos proféticos, Deus vai pedir pra gente deixar coisas pra trás pra viver o novo dele. Eu lembro quando eu dava mentoria, Deus falou assim, não quero mais que você dê mentoria, entrega essa ferramenta. E era algo que, meu Deus do céu, eu dava muita mentoria. Minha mentoria não era barata. Então, pessoas que não eram do meu ministério, queriam ter um tempo de qualidade comigo, né? Pagavam uma mentoria e eu conseguia atender pessoas do mundo inteiro. E Deus falou, sacrifica isso pra mim. Quando eu sacrifiquei essa ferramenta, que era uma ferramenta que me abençoava muito, mas consumia o meu tempo, Deus me deu estratégias aonde eu ganhava muito mais, gastando muito menos tempo. Então, eu preciso que você entenda, toda vez que Deus te pedir algo, toda vez que Deus te pedir um sacrifício, toda vez que Deus te pedir uma renúncia, Ele quer te levar para um novo nível. Mas aí a minha pergunta é, você está disposto a sacrificar? Você está disposto a fazer? Certo? Então, eu preciso que você entenda, nós precisamos romper. Você quer unção para se comunicar? Então começa a se comunicar. Então você precisa exercitar naquilo que você deseja. Então você precisa romper com a mentalidade que você não consegue falar, que você não sabe falar, que você não gosta da sua voz. Então você precisa começar a fazer. Fazer. Então, gente, aquilo que o Espírito Santo começar a ministrar a vocês, vão rompendo, vão saindo. Porque Deus, Ele vai trazer para vocês uma unção avassaladora em todas as áreas. A Nani sabe, eu tenho uma facilidade para escrever meus conteúdos. Querido, se eu quiser, eu escrevo o conteúdo um dia antes. Escrevo todo o conteúdo um dia antes, tiro ele de dentro de mim e põe para fora. E Deus me deu essa graça. Mas por quê? Eu também estudo muito. Eu consumo muita informação, certo? Então eu adquiri esse intelecto, esse conhecimento, essa sabedoria, mas eu pratico. Eu sou viciada em conhecimento, eu sou viciada em informação. Então eu preciso que você também entenda, existe a contrapartida humana para mudar a mentalidade.
Mas o diabo já colocou na minha mente que eu tinha dificuldade de aprender, que eu tinha dificuldade de ler, que eu tinha dificuldade de ensinar. Mas eu derrubei todos esses decretos que ele gerou na minha mente e hoje é tudo diferente. Amém? Então eu quero hoje que você entenda. Você precisa romper com essa mentalidade. Então, tira essa mentalidade de que você precisa economizar porque senão vai faltar. Entra na mentalidade aonde eu posso gerar tanto. Então, existem dois tipos de mentalidade. Aquela que o diabo constrói em você, de que vai faltar, que você precisa economizar, que vai faltar as coisas para você. Por que você não tem a mentalidade de fazer as coisas multiplicar? Porque se você tiver na mentalidade das coisas multiplicar, você não se importa com a economia. Você não se importa, não que não seja importante. Mas o meu esposo, antes de viver essa prosperidade comigo, ele ficava mais preocupado com a economia. E eu sempre, a minha mentalidade era a multiplicação. Como eu faço isso aqui aumentar em tantas vezes? Como eu faço isso aqui transbordar assim? Eu nunca olhei para a economia, eu nunca vi limitação, eu sempre vi rupturas, transbordos, exagero de coisas. Então, é formas de pensar estando numa mentalidade cativa e formas de pensar estando numa mentalidade liberta. Agora, como que eu tenho essa mentalidade? Como que eu tenho essa mentalidade? Eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Por exemplo, hoje a gente sabe que um iPhone é muito caro. E é caro mesmo para nossa sociedade, comparado a um salário mínimo. Mas se você trabalha, tem condição de comprar, por que você não se dá o desfrute disso? Não tem problema nenhum. Então, vamos dizer que nós temos uma pessoa com escassez. Ela acha um absurdo pagar 6, 7 mil reais em um iPhone. Você só rompe o dia que você comprar, mesmo doendo em você. Você só rompe a hora que você compra o primeiro. Comprou o primeiro, rompeu. Agora, a sua barra de merecimento aumentou. Tem gente que para as outras pessoas compra tudo de melhor. Mas para você é sempre o tênis mais barato, a maquiagem que não presta. Ei, tá errado. A barra de merecimento para você e para os outros tem que ser melhor. Gente, esse dia eu fui humilhada numa loja. Vou até contar essa história para vocês. Eu vou contar essa história pra vocês vão dar risada. Fui humilhada numa loja. Mas também eu tava no dia 70 do jejum, com uma cara de mendiga praticamente, olho fundo. Tava lá com tênis e tal, isso que eu tava com a bolsa boa, tava com uma roupa boa. E a Nani, coitada, moreninha de jeito, né? Certo, pessoa assim, né? Então assim, entramos numa loja de grife. Vai, escuta. Ela com 70 dias, eu com 70 dias, com uma cara de humilhação, porque com 70 dias de jejum, naquele dia... E aí, assim, por que nós saímos naquele dia no shopping? Eu tava levando a Nani pra casa dela, e aí eu precisava comprar as calças que eu ia usar na conferência. Vai escutando. Aí, e gente, eu sou colérica, não sou? E eu sou assim, gente, se você me afrontar, eu prefiro... Eu não importo de entregar uma boiada pra pirraçar alguém. Se alguém me afrontar, eu não importo de pegar uma masterclass minha e falar assim, eu vou dar isso aqui pra todo mundo. Não importa, eu não tenho problema com isso não, vocês sabem disso. E eu, quando tô com raiva, eu manifesto a minha generosidade. Entramos numa loja que eu nem sabia que grife era aquela. Eu entrei, coitadinha de mim. Entrei lá com a minha bolsinha de jaquetinha, aquela cara de humilhada 70 dias. E nós não tínhamos muito tempo e eu tinha que achar as calças de alfaiataria pra mim usar na conferência. É forte, igreja. Quando eu entro, a mulher fala assim pra mim, aqui é uma loja de multimarca. Oi, tudo bem? Você está numa loja de multimarcas. Eu falei, e? O que a senhora está buscando? Eu falei, então, eu estou buscando uma calça, tal. Aí ela falou assim, mas quanto a senhora pensa em investir nessas calças? Quando ela falou aquilo pra mim, eu respirei assim, ó. Eu falei assim, moça, deixa eu falar uma coisa pra você. O que eu gostar, eu vou levar. Eu já dei uma cortada nela. Aí eu falei assim, Deus, eu não sei quanto que é essas calças, mas deixa eu achar aqui. Pelo menos uma calça, mas eu vou levar agora uma calça dessa loja. Coitada da Nani, você acha que ela atendeu a Nani? Não atendeu não, né, Nani? A Nani é a mãe dela. Não.
Nem atenderam a Nani e a mãe dela. Nem atenderam a Nani e a mãe dela. Escuta! Aí eu fui lá, falei, eu quero experimentar essa. Aí escuta. Fui lá pro vestiário. Nem olhei os preços da calça. Vesti, a hora que eu botei a calça desenhou em mim. Eu falei, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aí traz essa tal. E aí assim, até queria levar mais. Mas aí eu achei 2. Aí a Nani pegou e falou assim comigo ali. Eu também quero experimentar. Aí de repente aí eu falei assim, olha, aí a Nani tava experimentando. Eu peguei e falei assim, olha, eu vou levar essa. Ela, você vai levar essa? Eu falei, vou levar essa. E vou levar essa aqui também. Você também vai levar essa? Eu falei, vou levar essa aqui também. Aí o que a senhora deseja? A senhora deseja um café? Eu falei assim, eu quero um cappuccino com canela. Aí a gente não tem cappuccino com canela. Eu falei, sério, vocês não têm cappuccino com canela? Eu quis dizer assim, meu Deus, que nível de loja é esse? Como que vocês não têm cappuccino com canela? A Nani levou... Quantas calças levou, Nani? Peguei 2. A Nani pegou 2 calças. Gente, essa mulher ficou sem graça. Num tamanho, tá? E a gente comprou, tá? As calças. E não era barata, tá? Mas a gente comprou as calças. Mas o que eu quero dizer pra você? Certo? Que talvez eu há anos atrás jamais pagaria um preço numa calça daquela ali, mas é alta alfaiataria, veste super bem. Agora, por que eu consigo comprar uma calça num preço salgado hoje pra mim? Porque eu tenho uma barra de merecimento alta. Eu olho pra uma bolsa e falo, eu mereço essa bolsa, eu trabalho demais. Eu mereço esse iPhone novo. Eu mereço isso, eu trabalho muito. Por que que... Agora, tem pessoas que trabalham muito e são escravas do dinheiro, sua barra de merecimento é muito pequena e não conseguem desfrutar. E estão todo o tempo sofrendo com o preço. Gente, chega num restaurante, quer romper com esse negócio de preço, chega num restaurante e fala assim, eu quero comer isso. Sem ficar, eu vou pegar isso porque é mais barato. Barra de merecimento. Talvez você não pode fazer isso todo dia, mas... uma vez na vida vai e fala, hoje eu vou comer isso porque eu tô com vontade de comer isso, não come. Aí você come aquilo que é mais barato, porque o outro vai pedir o que é mais caro, então você pede o que é mais barato. Aí você tá todo o tempo sofrendo, certo? Então, gente, eu estou falando isso aqui pra você porque eu já estive no lugar de ganhar muito dinheiro e não ter coragem de comprar algo bom pra mim. E não ter coragem, às vezes, de pagar algo melhor pra mim. Então, nós precisamos ir rompendo com as nossas barras de merecimento. E a ruptura não é só nisso. A ruptura é em todas as outras áreas. E como que você vence? Comprando, adquirindo. Então, conforme o Senhor vai te dando condição, você pode viver, certo? Então, hoje, igual, por exemplo, o apóstolo, ele tem os mimos dele, tem as coisas dele. Ele não tem as vaidades que eu tenho, mas ele gosta de comprar barraca, mesa. Ele compra gerador para acampamento. Ele compra todas as tralhas, ele tem tudo, certo? Então você precisa ir rompendo. Mas talvez antigamente ele não tinha coragem de comprar, tá? Certo? Então é dessa forma, ok? E aí você precisa aumentar a sua barra de merecimento. Eu tinha uma mentorada que ela dizia assim pra mim, olha, para as pessoas eu compro tudo que é melhor. Mas pra mim, eu compro sempre a pior maquiagem, os piores produtos. Mas pra pessoa eu só compro as coisas melhores. Eu falei assim, então você precisa, tá? Começar a aumentar a sua barra de merecimento. E você precisa começar a se recompensar. Porque senão, queridos, até nossa vontade de trabalhar, ela acaba. Deixa eu falar uma coisa pra você. Toda vez que eu trabalho demais num projeto, eu já decido o que eu vou comprar pra mim. Eu me dou um presente. Eu me dou algo todas as vezes. E meu esposo tá cansado de saber isso. Toda vez que eu faço um projeto, que eu faço um lançamento, depois eu compro algo pra mim. Porque eu preciso me pagar, eu preciso merecer, eu preciso usufruir. Então a gente precisa ter as nossas barras de merecimento mais altas, certo? Não só com roupa, mas com cuidado, certo? Com alimentação. Outra coisa, pessoas aqui compram as coisas mais baratas, as coisas mais inferiores para comer. Mas às vezes você quer andar com roupa de marca, mas só compre porcaria para você comer. Começa a comer bem. Né? Começa a comer bem, começa a comer coisas boas também, o seu corpo dentro precisa, não só o lado de fora, tá? Então a escassez, queridos, é uma trava muito grande da área financeira, vocês não têm noção. E eu ensinei o meu esposo sempre falar, tipo assim, isso aqui é tanto, como que fala? Não é nada, isso não é nada. A gente precisa construir uma nova mentalidade. Por que
eu falo assim pro meu esposo? Porque ele já teve uma mente de escassez. Japonês, amarrado com as coisas. Né? Então, eu sempre falo pra ele, nunca fique falando que, ai, não dá pra comprar. Não, isso aí não é nada, Deus vai prover. Pronto, já profetiza. Isso pra Deus realmente não é nada. E se Ele quiser prover hoje, Ele ainda vai prover hoje, tá? Então, coma bem, compre coisas boas, né? Tem gente que, eu sei, gente, que isso aí são culturas, mas para de ficar comendo porcaria, começa a comer coisas boas, começa a comprar um bom alimento, coloque a mesa, faça uma mesa posta. Para de comer igual um animal em qualquer lugar, não. Vai ter um tempo de mesa, tudo isso aí gera a sensação de realeza. Meu Deus, eu estou aqui, essa mesa bonita, glória a Deus, amém? Certo? Então, abençoa cada área da sua vida. Isso aí vai ajudar vocês a romper com essa mentalidade, tá? Coloca aqui pra mim no chat aonde vocês têm dificuldade, aonde a mentalidade de vocês ainda tem dificuldade, que eu vou tentar dar alguns conselhos aqui pra vocês, certo? Gente, por exemplo, ó, vai ter uma conferência. Ah, eu não tenho condição de ir. Você não pode jamais falar isso. Eu vou nessa conferência, Deus vai prover tudo pra mim ir. Quando você fala isso, você já movimentou as cortes celestiais. Aí eu não tenho condição de ir esse ano, eu vou ano que vem. Deus, eu vou esse ano, eu vou o ano que vem, não sei como o Senhor vai fazer, mas eu já acesso essa provisão. Então a nossa palavra é o primeiro bloqueio que vem dessa mentalidade, tá? Que vem dessa mentalidade, ok? Gente, gestão financeira, domínio próprio. Vocês precisam ter domínio próprio. Então, organize a área financeira de vocês, tenha domínio próprio. Olha, um conselho aqui financeiro para você. Organize todas as suas coisas, veja o que você tem e o que você não tem. O que você realmente precisa, você não precisa. Olha, eu não preciso de blusa, eu tenho muito. Olha, eu não preciso de calçado, eu tenho muito isso aqui. Então, por um bom tempo, você coloca lá, ó, por um bom tempo eu não compro calçado, eu não compro blusa. Eu tenho tudo o que eu preciso. O problema é que muitas vezes a gente não sabe o que tem e tá todo o tempo passando e comprando cacaeira, comprando coisa e trazendo para dentro de casa. E aí, as nossas finanças ficam desorganizadas, certo? Da área amorosa eu dei ontem para vocês. A área amorosa fecha todas as portas, guarda o seu coração, invista em você, no seu emocional, invista no seu intelecto, fica interessante, vai estudar, vai ler, fica uma pessoa inteligente, cuida da sua aparência e começa a orar no tempo certo, Deus vai trazer uma pessoa maravilhosa para sua vida, tá? E dívida é isso, gente, é parar de gastar, não tem como você sanar as dívidas sem parar de gastar, não tem como, tá? Então, gente, domínio próprio, jejum. Vai jejuar, certo? Vai jejuar que você vai ter domínio próprio. Então, a gente precisa estudar. Estudar, gente, é organização. Então, tem gente que quer estudar, mas com o filho gritando, com o vizinho. Não, gente, estudar. Primeiro, o ambiente tem que estar organizado. Tira um tempo. Pede para ninguém te chamar e começa a fazer ali o horário e veja qual horário que você mais rende. Então não é estudar em qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer forma. Então você precisa ver como que dá certo para mim estudar. É bom para mim estudar em áudio, lendo, tá? Eu preciso de um ambiente, tá? É isso. Então, gente, vocês precisam quebrar essa mentalidade. Então, segunda-feira eu vou falar sobre manifestando o profético. Então, agora, eu vou dar um spoiler do culto de segunda-feira. Como que eu vivo numa dimensão de abundância, numa dimensão de... Como eu vivo uma dimensão, tá? Aonde eu vou sentir que eu sou abundante, sentir que eu sou uma princesa. Para de andar igual um mendigo dentro de casa. Para de pegar aquele pijama rasgado. Joga fora essas coisas. Pega o seu melhor pijama, pega a sua melhor roupa, começa a usar dentro de casa. Usa o seu melhor perfume para ficar dentro de casa. Levanta cedo, se arruma. Então, quando você muda o seu comportamento, quando você põe uma mesa posta para comer, você já entra nessa frequência de abundância. Certo? Então, quando você fala assim, olha, final de semana agora eu vou sair com meu esposo pra gente comer uma coisa diferente. Você já faz algo diferente, você sai de casa, você muda a frequência. Não podemos gastar, mas nós vamos no shopping olhar as vitrines. Isso gera em você frequência, dopamina, serotonina.
E nunca falei, eu não tenho condição de comprar. Logo nós vamos voltar aqui e vamos comprar tudo isso. Gente, eu lembro quando eu ia para Miami que eu não tinha muita condição. Eu ia com $1.500. E na época era muito, tá? Estudante, eu não ia com muito dinheiro. Eu olhava aquelas bolsas, eu olhava aquelas coisas assim, que não era tão caro. Mas eu era estudante, meu pai não ia ficar fazendo todas as minhas vontades. Ele me dava, mas dentro do meu limite. Então eu não podia comprar as coisas que eu queria. Eu falava assim, um dia eu vou voltar aqui nesse país, eu vou comprar tudo o que eu quero, no preço que eu quiser. E eu falava, eu profetizava, eu vou voltar aqui ainda, sem limite para gastar dinheiro, eu vou gastar aqui tudo que eu quiser nessas lojas. Porque lá é tudo em dólar, gente. E hoje eu vou nos Estados Unidos, compro o que eu quero, não passo vontade de nada. Se quiser ficar lá 2 meses, eu fico. Entende? Então, assim, eu lembro quando eu fui lá a primeira vez com aquela limitação. Mas eu ia lá profetizando, olha, eu vou voltar aqui, eu vou comprar o que eu quiser, tá? Então, nunca falei, eu não vou comprar, isso aqui não é pra mim. Não, nunca falei isso. Nunca falei esse tipo de coisa, tá? Nunca falei esse tipo de coisa. Nunca falei esse tipo de palavra. Isso aqui a gente não pode, isso aqui a gente não pode ter. Você é filho, filha de um rei. Tira a pobreza de dentro de você, a escassez, a miséria. Porque a pobreza, a escassez, a miséria, a avareza, ela tem uma ideologia que é... a gente não precisa de tudo isso. Mas vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente passa na terra pra desfrutar. Aí você vai ficar só juntando dinheiro pra deixar pros seus filhos, pra depois eles brigarem e você não vai usufruir? Não, você tem que aproveitar. Você não pode esbanjar tudo, mas você precisa aproveitar. Certo? Então já começa a profetizar. Olha, eu já vejo o meu carro novo aqui nessa garagem. Tá chegando, tá chegando. Um tempo atrás eu falei pro apóstolo, Júnior, nós vamos trocar de carro, tá chegando, tô vendo. Aí ele, né, eu falei, não fala nada, profetiza, aceita. E de fato aconteceu, passado algum tempo aconteceu. Então, mas naquela época, dentro da nossa realidade, não tinha como nós trocarmos o carro. Então a gente precisa aprender a mudar a mentalidade. Aí se alguém falar assim, olha, quando você puder, você fala assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso tudo em Cristo Jesus. Sempre, queridos, sempre uma declaração otimista, uma declaração profética. Você vai achar estranho, mas antes de eu ter bons recursos financeiros, eu sou filha de um homem que tem recurso financeiro. Mas quem é filho não tem, não acessa, não pode fazer o que quer. Então tudo é do meu pai e da minha mãe. Mas eu sempre falei que eu tinha tudo, que eu era milionária, que eu não tinha falta. Eu sempre declarei essas coisas, eu sempre fui de falar. E quando a gente começa a falar que a gente é e que a gente tem, mesmo não tendo, um dia a gente terá e um dia tudo isso vai transbordar na sua vida. Então, não fale coisas contra aquilo que você quer viver. Isso é um treinamento, é uma disciplina mental. Certo? É uma disciplina na mente. Certo? Então eu preciso que você comece a gerar declarações proféticas sobre o seu dia, sobre a sua vida, certo? Então, olha, eu lembro quantas vezes eu e o apóstolo namorávamos uns restaurantes aqui em São Paulo, restaurantes assim, que a gente gosta de sushi, essas comidas, e naquele tempo é uma realidade muito alta para nós. E hoje a gente vai nesses restaurantes, a gente desfruta, né? A gente quando vai sair, né, pra ter um tempo de qualidade junto. Então, você fala tanto, você quando começa a acessar coisas, você uma hora vai viver isso. Mas você tem que ter o quê? A mentalidade aberta para isso. Mas para isso você tem que se amar. Você tem que ter uma barra de merecimento alta. Então, por que tudo para os outros é o melhor e para você é o pior? Outra coisa, o Espírito Santo tá me lembrando algo. Às vezes você, para não jogar uma comida, você joga uma comida que às vezes está até já meia passada. Você come uma comida meia passada para não jogar fora. Isso é maldição na sua vida. Aí você falou assim, olha o que a pobreza, a avareza, são demônios. Ela constrói, não pode desperdiçar comida. Então você está falando contra Deus, porque Deus desperdiça fruta no pé. Deus desperdiça tudo que Ele criou, apodrece, os passarinhos vêm, come, se esbanja. Então esse negócio, é pecado deixar comida no prato. Não tá com... Pecado é você ser glutão. Pecado é você comer sem ter vontade. Aí tem gente que para não jogar
Às vezes como que fala? Aquele presunto que já tá meio cheirando ruim, vai lá e come aquilo ali, que pode te dar uma bactéria, pode dar uma salmonelose. Um dia eu falei pro Júnior, Júnior, para com isso. Porque Deus as goiabeiras perde. E quem transborda nas goiabeiras é Deus. Então, se Deus não se importa em deixar esbanjar, entendeu? Não tem problema. Você tá entendendo? Porque às vezes a gente tem tanta escassez. Não, eu não vou jogar isso aqui fora. Eu vou comer isso aqui. Tá estragado, gente. Pelo amor de Deus. Isso é espírito de miséria, Isso aí é o espírito de mulambo. O mulambo, queridos, é o espírito que apodera o mendigo. Que come as coisas estragadas, resto dos outros, resto de roupa. Vamos lá, quem que é o mulambo? É o espírito que pega o mendigo na rua. É resto de coisa rasgada, sujeira, bagunça, tá? Tem coisa que não presta na geladeira, joga tudo fora. Para de ficar tentando aproveitar o que já tá estragado. É desse jeito. Então, por que o Espírito Santo aqui tá trazendo, tá? Por exemplo, tem gente que fica lá com Presto Barba usando 1 ano. E aí pode te dar um teto, não pode te dar uma coisa. Gente, vocês precisam entender que existem ações que manifestam miséria. Então, como que eu mudo a minha mentalidade de escravo? Eu era escrava do mamon, você era escravo do mamon, mas agora você está debaixo da prosperidade de Deus e você tem que manifestar a generosidade, riqueza e abundância. Então você vai ter para dar e você vai ter para emprestar e você tem na sua casa transbordando. Mas isso só acontece quando você abre as comportas para você poder viver isso, tá? Então, muitas pessoas acabam tendo esses comportamentos. Por exemplo, antes de ir num lugar, quanto que é? Quanto que vai gastar? Tipo assim, tem o dinheiro para gastar, mas tá preocupado, se consome na ansiedade de quanto que é. Você se comporta como alguém que tá falando, meu Deus, a frequência sua vai faltar na minha vida, vai faltar. Meu Deus, se eu gastar agora R$200 nesse restaurante, vai faltar. Então você precisa entender, você precisa glorificar o nome de Deus. Certo? Gente, uma vez eu fui Vocês sabem que eu amo fruta, então o meu luxo é fruta. Eu vou pra você, eu ganhei um genipapo ali e eu tenho que quebrar essa escassez. Quando eu ganho uma fruta rara, eu vou falar, eu te dou um pedaço, mas não come tudo não, é minha. Amém, tô brincando com vocês. Então, o meu luxo é frutas exóticas, fruta. Então, fui no Mercadão aqui em São Paulo. Eu acho que eu gastei uns R$600 com fruta. Gente, quando eu cheguei, eu vi aquela mesa, parecia aquela fruta, eu comecei a glorificar o Senhor. Porque eu só tenho coragem de gastar esse preço com aquelas frutas. Porque eu me amo. Porque eu aprendi que eu mereço comer aquelas frutas. E que eu sou merecedor, eu sou filho de um rei. Mas se você tem escassez, você fala, meu Deus, como que eu vou pagar num pêssego esse tanto? Mas aquele pêssego é mais doce. Enfim. Então eu quero que você entenda. Não questione a barra de merecimento do outro, certo? Não questione. Então a gente vai romper, principalmente na área financeira, dessa forma, certo? Dentro dessa forma. Então você precisa trabalhar muito, gerar renda, ter, multiplicação de renda, mas você também precisa quebrar as mentalidades de pobreza. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Todo lançamento que eu faço, eu primicio antes. A pessoa que vai testemunhar hoje na Masterclass, eu lancei a Escola de Libertadores. Eu lanço muitas primícias. Então, antes de eu lançar, de eu vender a primeira, antes eu primicio. Tá? Preciso que você entenda isso. Aí o Senhor falou assim, a primeira pessoa que você vai primiciar é na vida da Jéssica, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, eu vou levantar ela como uma grande libertadora. E aí eu fui lá, nela, que ela que vai testemunhar hoje pra vocês, tá? Fui lá e primiciei. Gente, eu primicio com abundância. Vocês sabem disso. Então, esses dias, no mês de abril, o que eu fiz no mês de abril? Todo dia eu fiz um sorteio e eu primiciei todos os meus produtos.
para a vida de alguém que dá mais de quase 4 mil reais. Eu deixei de vender para abençoar a vida de alguém no mês de abril. Todos os dias eu fiz uma primícia. Aí por que tudo que eu faço dá muito certo? Mas você já viu o que eu faço antes? Você já viu, tá? Primícia é quando você dá a primeira parte para Deus. Quando você entrega a primeira parte no altar de Deus. Primícia é isso. E o meu ministério não deixa de ser rico em conhecimento, rico em unção, rico em tudo. Amém? Então eu preciso que a alma generosa prosperará. Quer romper na área financeira? Generosidade. Generosidade. Quer romper na área financeira? Generosidade. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, dá as coisas que você não usa. Já é um processo, já é uma ruptura de generosidade. Certo? Outra coisa. Usa as coisas boas que você tem. O espírito de avareza, de pobreza, de miséria fala que você precisa ter uma ocasião. Todo dia uma ocasião para você se vestir bem, para você passar uma maquiagem, para você usar o seu melhor perfume. Por que você só usa perfume para sair, não usa perfume? Eu uso perfume para dormir. A hora que eu tô um pouco abatida, eu vou lá no meu quarto, eu me banho de perfume. Você tá entendendo? Ai, esse rímel aqui é muito caro, eu só uso para sair, ele vai secar e você não vai usar ele. Usa o que você tem de melhor. E a Nani sabe, eu sou com exagero nas coisas. Tem miséria com nada, tá? Então, gestos assim vão trazer rupturas com você, certo? Tá? É assim que a gente vai romper. Gente, daqui 1h30 mais ou menos, eu vou postar na plataforma o PDF de hoje. E vou postar lá no grupo da comunidade para vocês, certo? Certo? Vai ser poderosa. Você que quer adquirir ainda, tá? Ah, você que não tá na escola, você não é meu aluno, porque todos os alunos vão ter as 12 Masterclass. Mas você que não é meu aluno, quer adquirir a R$ 69,90, depois você ainda tem na plataforma privada, né? Você vai ter o acesso dessa aula de hoje durante 1 ano para você rever e vai ter o PDF. Agora os meus alunos vão ter a prova, né? E vão ter algumas coisinhas a mais. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um sábado maravilhoso, abençoado em nome de Jesus.